Foi. Boa noite, gente. Boa noite, Ismênia Ribeiro. Karine Rezende. Mais um podcast Conversa com Estilo. E hoje o nosso tema é dependência emocional. Foi um dos temas mais pedidos, tá? Sim. Todas as vezes em que a gente faz caixinha, que a gente pede sugestões, que comentam nas nossas lives, que mandam mensagens pra gente, foi um dos temas mais pedidos e um dos temas mais trabalhados, na verdade. A semana passada nós discutimos sobre as relações tóxicas. Sim. E após as relações tóxicas ficou aquele gostinho de quero mais. E aí nós resolvemos trazer o tema dependência emocional, porque como Ismênia já falou, não está relacionado apenas às relações marido-mulher, namorados, mas também às relações familiares, pai, mãe, filhos, amigos, irmãos. Então a gente percebe que é um tema extremamente amplo, mas que tem uma influência muito grande sobre a nossa condição emocional, tem uma influência muito grande sobre as nossas relações com qualquer pessoa. Então, dependência emocional ele é um tema que, quando ele é abordado em forma ampla, a gente começa a compreender diversas coisas na vida da gente. Sim, tem pessoas que morrem de medo, né, de ficar sozinho. Então, assim, se sente incapaz de aproveitar os bons momentos quando está sozinho. Não gosta da solidão. Isso. Né? E isso torna a pessoa mais vulnerável a ter uma dependência emocional. Né? Eu falo assim que eu aprendi a gostar da solidão por diversos motivos. E hoje eu gosto de ter meu tempo também sozinha. Né? Meu tempo de assistir uma série sozinha. Meu tempo de ler um livro. De fazer algo sozinha. Eu comigo mesma. Né? Mas isso, até você conseguir chegar neste nível, é um trabalho. Você vai por etapas. Né? São etapas que você vai ter que passar. Mas a dependência emocional faz com que as pessoas sintam medo, não gostam de ficar sozinha. É porque, na verdade, nós somos criados num certo padrão de dependência, tá? É porque, na verdade, quando o bebê ele começa a se desenvolver, ele está intimamente ligado ao organismo materno. Então, ele acha que ele e a mãe dele são uma coisa só, nos primeiros meses de vida. Então, existe essa relação de dependência materna muito grande do recém-nascido em relação à mãe. Mas quando a gente passa as diferentes fases de desenvolvimento humano, a gente percebe que muitos de nós acabam ficando presos em alguns detalhes. E esses detalhes, eles acabam nos trazendo de volta a essa sensação do ser acolhido, do ser amado, do ser percebido. E eu costumo dizer que eu entendo a relação de dependência emocional a partir do momento que a minha relação com o outro ela começa a me afetar. A partir do momento em que o outro ele começa a ter um poder de mudar minhas emoções. Então eu começo a ser moldado emocionalmente pelo outro. Então a partir do momento em que as minhas emoções elas estão ligadas a como a relação do outro está comigo, então a gente percebe que aí existe um padrão de dependência emocional. Existem várias linhas da psicologia que falam sobre isso, várias linhas da psicanálise. Existem diversos pensadores acerca do comportamento humano, da saúde emocional, que eles tratam a dependência emocional. Muitos deles têm conceitos diferentes, formas diferentes de pensar, mas eu acredito muito que só quem compreende a dependência emocional é quem já passou por ela e quem consegue olhar a sua vida por um outro ângulo fora dela. É como se você de repente se tornasse espectador da sua vida e você começasse a observar quantos pontos da sua vida realmente eles não dependem de você. Então, quando a gente fala de dependência emocional, é aquela condição onde a minha felicidade ela já não depende de mim, a minha alegria ela já não depende de mim, estar bem ela já não depende de mim, me sentir completo ele já não depende de mim. É como Ismênia falou, aprender a ter essa solitude, aprender a ter seu tempo, aprender a ter seu espaço, essa questão do medo da solidão.
Muitos de nós nunca param nem para pensar acerca da solidão. Ele não consegue nem sequer parar e pensar como seria viver uma vida sem ninguém. Então, quando a gente já vivenciou essa questão da dependência emocional nas nossas relações e a gente consegue sair e olhar isso de fora, a gente percebe o quanto essas relações elas são destruidoras, o quanto essas relações elas nos limitam, o quanto essas relações elas nos reduzem, tá? Um padrão de insignificância dentro da relação, muitas vezes, que ela se torna assustadora, tá? Porque chega um ponto na vida que quem se enquadra no perfil do dependente emocional e que a vida dele já não tem mais sentido sem essa relação, a sua vida já não tem mais sentido sem a presença dos filhos dentro de casa, a sua relação não tem mais sentido se aquele namoro acabar, se aquele casamento acabar, se uma pessoa muito importante na sua vida partir. A gente sabe que essas dores elas são reais, elas precisam ser vividas. Nós passamos muitos dias aqui falando acerca do luto, falando acerca das perdas, mas a gente só entende a dependência emocional quando a gente percebe o quanto ela machuca, o quanto ela é doentia e o quanto ela nos limita. Sim, é uma dependência, você falou assim dessa ligação, né, entre mãe e filho, que é uma ligação que quem passou por uma gestação sabe como é, sabe descrever, sabe distinguir perfeitamente, né? Então, assim, é uma conexão que só quem já gerou, né, sabe explicar. É inexplicável. Na verdade, é uma sensação inexplicável de ligação, de conexão. Então, quando há essa ruptura brusca, vamos dizer assim, que a morte causa, né? De certa forma, nessa conexão, a dependência emocional, né, da sua mãe, geralmente às vezes tem uns que são apegados mais ao pai, outros mais à mãe, né, e essa dependência emocional, até você aprender a lidar com ela, são fases que você vai passar, são fases do luto, não adianta você querer pular etapas. Às vezes você não consegue nem lidar. Não consegue. Exatamente. Cauana, nossa psicóloga querida, fez um comentário importantíssimo ali acerca da autorresponsabilidade, dessa ausência de autorresponsabilidade. Muitas vezes nós não queremos ser responsável por nós mesmos, tá? E aí nós queremos atribuir ao outro isso aí também. Então isso aí existem diferentes padrões. Existe uma linha não muito clara, mas que também a gente não percebe essa abrangência muito grande na psicologia enquanto ciência, nesse modelo que eu vou falar para vocês aqui agora. E eu já vi diversos psicólogos questionando acerca disso aí. Que são esses padrões distintos de dependência emocional, onde eu sou dependente, mas eu crio um perfil de dependência onde eu não quero sair dessa dependência, eu não quero ser curado dessa dependência, porque se eu for curado dessa dependência e eu sair desse perfil, eu deixo de ser importante dentro dessa relação, tá? Então o que acontece? Existem perfis distintos, mas existe aquela pessoa em que ela cria um padrão, em que ela mantém o outro ligado a ela pelas dores. Então o outro de certa forma se torna escravo emocional dela por todas as dores em que ela transmite. E aí o que acontece? É o exemplo de alguns pais, que existem pessoas que não saram nunca, existem pessoas que são eternos doentes, porque todas as vezes em que ela apresenta uma melhora, o filho fala: ô pai, eu arrumei um emprego em tal lugar, eu consegui uma proposta de emprego, eu estou indo embora, ou então eu vou me casar, ou então eu acho que eu vou mudar para outra cidade para eu poder estudar, e de repente aquela pessoa adoece. E aí o filho fala: não, eu não posso ir porque quem é que vai cuidar? Então tudo isso aí são manifestações físicas de padrões de dependência. Existem aqueles que eles constroem uma relação do tipo não. Nós falamos sobre isso a semana passada nas relações tóxicas, onde o dependente ele cria o perfil da seguinte forma: não, ela não vai conseguir viver sem mim. Então, se ela não vai conseguir viver sem mim, eu vou construir um padrão onde ela consiga ter a vida dela limitada a mim.
E quando ela perceber que ela tem uma vida limitada a mim, que não tem para onde ela ir, ela vai ficar. Então é o famoso salvador, que é aquele que ele acha que ele pode consertar a vida de todo mundo, mesmo que o outro não queira ajuda, mesmo que o outro não queira a presença dele. E ele está ajudando a outra pessoa, não é porque a outra pessoa é importante para ele. Ele está ajudando a outra pessoa porque ele acredita que ele vai receber a mesma coisa que o recém-nascido recebe lá naquele primeiro momento de dependência que a gente falou, que é a questão do cuidado, a atenção, o amor, o afeto. Então muitas pessoas elas se escravizam emocionalmente em busca de sensações, em busca de sentimentos. Quer queira, quer não, a nossa vida é uma vida em busca de validação. A gente busca ser amado, a gente busca ser querido, a gente busca ser aceito. Se a gente observar dentro das famílias, nossos pais têm 8 filhos e vive aquela disputa dentro dos 8, quem é o mais amado, quem é o mais querido, quem é o mais especial. Uma escravidão emocional de quem não quer olhar para si e se entender como construtor desse processo. Porque assim, todos nós, de certa forma, temos alguém de que somos dependentes, tá? Tem aquela pessoa que você não faz nada sem pedir a opinião dela. Tem aquele amigo que quando você faltou dinheiro no bolso, eu já sei para quem eu vou ligar. Isso são padrões de dependência. Eu não sei se eu viajo, eu não sei se eu troco de emprego, não, eu vou ligar para fulano e saber qual é a opinião de fulano sobre isso. Não existe nada de errado em você pedir opiniões, não existe nada de errado em você transmitir afeto, não existe nada de errado em você ajudar as outras pessoas. O erro está quando eu faço todas essas coisas tentando ter esse afeto de volta. Tudo isso são padrões de dependência. E aí eu torno o outro escravo emocional meu. Porque existe a dependência emocional passiva, que é aquela onde eu sou dependente, eu vivencio essa dependência. E existe o padrão de dependência emocional ativa, que é aquele que eu desperto os outros, a dependência em mim para que eu me sinta valioso, para que eu me sinta importante. Então, muitas relações afetivas, elas estão construídas dentro desse padrão. E sair da dependência emocional é muito difícil, porque você se reconhecer na dependência emocional é muito difícil. Você entender que você não vive sem, você entender que aquela ali é a pessoa mais importante da sua vida, que quando você termina um namoro parece que o mundo vai acabar, que quando um filho vai embora parece que você vai ser destruído, que quando um amigo não pode viajar com você parece que o mundo acabou. Então, todos esses são padrões distintos. Assim, um programa que eu assisti na Netflix, né? Ilhados com a Sogra. Sucesso que só ele, viu? Todo mundo assistindo. Já assisti 2 temporadas. Então, assim, que graça ter esse programa. Ele mostra justamente essa questão de dependência emocional familiar. Isso. O quanto as mães, né, as sogras aí, elas interferem direta e indiretamente na harmonia familiar dos filhos e filhas. Então, assim, quantas e quantas que são dependentes ao ponto de passar dos limites, né? Que tudo tem um limite. É nosso filho, eu tenho um filho hoje, menina, tu fala isso com que propriedade? A propriedade de mãe. Eu tenho 2 filhos, então, assim, no dia que eles tiverem um relacionamento e casarem, independentemente que eu goste ou não da esposa dele, eu tenho que respeitar. Sim. Né, a decisão deles. Não gostei, não fui com a cara, mas a decisão não é minha. Quem vai casar não sou eu. Né? Mas no dia que se não der certo, tudo, estarei aqui para apoiar vocês como filho. Mas dá ao outro o benefício, né, da dúvida. Deixa ele ir. Agora, nesse caso, a gente vê isso explicitamente, enquanto elas interferem. Mas elas só interferem porque eles permitem. Isso. Porque ela tem um padrão de dependência emocional e ele manifesta o mesmo padrão. Um é ativo e o outro é passivo. Um escraviza, a mãe escraviza o filho e o filho se permite ser escravizado pela mãe. E aí você observa
quantas relações acabam porque os filhos, ao invés de, em determinados momentos da relação, tomarem decisões pelas esposas, eles tomam decisão pelas mães. E aí fala assim, mas é mãe. Mas quando você se casa, a outra não é esposa, você não resolveu construir uma família. Quando você entra num relacionamento e você sai da casa dos seus pais para viver aquele relacionamento, você está começando uma nova família. E dentro daquela nova família existe um padrão de construção emocional. E aí a gente fala assim, mas é mãe, certo? Mas a sua mãe, quando ela se casou, ela também não deixou a família dela para construir uma nova família. Então, a mãe, ela só escraviza porque ela acha esse espaço. Ela só tem esse espaço para interferir, para, de certa forma, anular a presença da esposa dentro da relação, porque o filho permite, porque quem é dependente emocional nessa relação toda é o filho que não consegue se desvencilhar daquela relação doentia e construir uma relação saudável com a esposa. E muitas delas ali, elas descontam as frustrações próprias no relacionamento dos filhos. Isso. Né? Então, vou citar algumas vezes. Uma porque ela só teve um filho, ela queria ter mais filho. Então, ela guardou a frustração dela para os netos. Só que o casal decidiu por não ter filho. E ele fez a vasectomia, o filho. Então, ela ficou muito chateada por conta disso. Mas a decisão do casal. Né? Então, assim, ainda ressaltaram isso no programa. Por que a senhora não adota? Adota. Mas ela queria, porque queria. Ela queria porque ela transferiu o sonho dele para ele. O sonho dela para ele. Então ela queria que ele realizasse o sonho que ela não conseguiu realizar. E o que acontece aí? A gente percebe que ele carrega este padrão emocional a ponto de interferir na vida dele em todos os sentidos. Ele não cresce em diversos aspectos. Ele não cresce profissionalmente porque ele não consegue estabelecer boas relações de trabalho, que é o mesmo padrão de dependência emocional que ele tem dentro da relação mãe dele, que gera nele uma sensação de frustração, que gera nele uma sensação de capacidade, porque todas as vezes em que ele chega em casa e que ele briga com a esposa, porque ele tomou uma escolha pela mãe e a esposa não está satisfeita com isso, gera um atrito, ele começa a se sentir culpado por não ser homem suficiente para tomar uma posição diante dessa relação de dependência. Aí ele vai para o trabalho. No trabalho ele também não consegue estabelecer uma relação de independência profissional e ele estabelecendo no ambiente de trabalho esse mesmo padrão de dependência. Aí ele vai para a vida financeira, ele não consegue estabelecer um padrão de independência, porque se ele estabelece um padrão de dependência, de certa forma ele vai desligar-se emocionalmente dessa relação que ele tem com a mãe. Alguns homens acreditam que quanto mais ele crescer, mais ele se afasta do convívio familiar. Então o que ele prefere? Ele prefere não crescer, ele prefere se manter escravo daquela relação. Por quê? Porque naquela relação ele se sente amado, ele se sente querido, inconsciente. O inconsciente dele trabalha de forma que o limite a ser um homem maior, a ser uma mulher maior, a ser alguém que cresça, que se desenvolva, porque ela foi criada dentro de um padrão emocional que se ele estiver distante, ele não vai amar. Se ele estiver distante, ele perde o vínculo familiar. Se ele crescer mais do que os irmãos, ele acaba sendo contrário aos outros, ele vai ser menos amado, ele vai ser menos querido. Eu estava lendo uma matéria esses dias que dizendo assim, que os filhos rebeldes, as famosas ovelhas negras da família, são aqueles que mais crescem financeiramente, são aqueles que mais se desenvolvem. Por quê? Porque eles conseguem romper este padrão de dependência. Tá? Eles entendem que eles não serão menos amados se eles forem, eles entendem que que não deixará de ser irmão, não deixará de ser filho, não deixará de ser marido, não deixará de ser namorado se ele tomar determinadas decisões. A dependência emocional, ela nos anula de sermos nós mesmos, e nós permitimos isso porque nós não queremos nos responsabilizar por quem somos. É muito mais fácil eu entregar as escolhas da minha vida a alguém do que eu me autorresponsabilizar e entender que daqui para frente
gente, quem tem que construir uma história sou eu e não o outro. Ah, mas e minha mãe? Ah, e meus irmãos? São desculpas que nós utilizamos para não romper o padrão, porque os padrões eles precisam ser rompidos. Isso não começa quando a gente tem 30, 40 anos de idade, isso começa por uma construção afetiva lá dos primeiros momentos da geração da gente. Pós-fecundação, os primeiros momentos de construção, tá? E de formação do feto, e isso aí vai até a formação completa da baía medular, tá? Pelo processo de mielização. Então isso aí é uma construção que pode durar de 6 a 7 anos da vida dessa criança, e que vai influenciar isso aí para a vida inteira. Então, ou a gente olha a vida da gente de fora, sai um pouquinho, sobe na montanha e tenta enxergar o que eu estou fazendo lá dentro. Tá? Porque às vezes as pessoas precisam nos sacudir para a gente poder entender isso. Eu lembro muito de uma frase que eu ouvi em uma das relações que eu tive, e a frase dizia, a pessoa disse para mim a seguinte frase: nunca entre em relações que você não tem condições de lidar com elas. E essa frase virou uma chave na minha vida, porque eu já tinha feito terapia por algum tempo, eu fiz terapia por quase 3 anos, em um determinado momento da minha vida, e eu não conseguia respostas para algumas coisas. E aquela frase falou que se não tem algo errado em mim, eu preciso voltar. E nessa volta à terapia, eu consegui perceber o quanto eu era afetada por esses padrões de dependência. Tá? O quanto eu era afetada por relações em que eu permitia e que as relações acontecessem ao modelo do outro. Tá? As relações não aconteciam ao meu modelo. Por quê? Porque tudo era em troca de afeto, de aceitação, de amor, de reciprocidade, que na verdade não existia, porque quando você sai, quando você vai para o alto e você começa a olhar de lá e você se enxergar, você percebe que dentro da dependência emocional, você só é um fantoche na mão de alguém que muitas vezes nem sabe que ele manipula, porque o padrão emocional de você é tão forte que você faz coisas pelo outro que o outro nem quer que você faça. O outro nem espera que você faça, ele não lhe pediu para fazer. Você simplesmente fez porque dentro do seu padrão você achava que aquele comportamento deveria encaixar dentro daquela relação, quando na verdade não cabia, tá? E ou você para, se vê, se enxerga, se responsabiliza por quem você é, ou você vai manter esse padrão, você vai seguir sendo escravo emocional de alguém, porque é isso que a dependência emocional ela faz. Ela nos escraviza, e muito mais do que nos tornarmos escravos do outro, nós nos tornamos escravos de uma sensação da incapacidade de não viver sem o outro. Que isso aí é o pior, que quando o outro começa a brincar com a gente, que ele pode ir embora e fazer o que ele quiser, a gente começa a se comportar como se aquilo ali fosse a coisa mais importante da minha vida, a última coisa que existia na minha vida, e que se o outro for, eu vou me perder também. Porque na verdade eu nem me encontrei ainda, e como é que eu vou me perder numa relação onde eu nem sei quem eu sou, né? Teve um dos casos dessas famílias que houve desistência, né? Optaram por desistir porque não estava dando, porque no caso separam os filhos, eles vão para um lugar e ficam isolados, e no caso as sogras ficam com os genros ou com as noras. Então assim, só em determinadas provas que se encontram e tudo mais. Só que ela e a nora, ela não estava dando, deixando nem que a nora respirasse. Se ela respirasse, ela falava: por que você está respirando assim? Então assim, ficou em cima mesmo da menina, e chegou a hora que não dá mais, e optaram por desistir, para você ver a questão, né? Porque assim, independentemente, cada um tem um jeito, sim, né? Cada um foi criado de uma maneira, né? Então não adianta a pessoa adulta você querer moldar para ser do jeito que você gostaria que fosse do seu filho. Ah, porque você não lava a sua roupa? Ah, porque não faz? Ela foi criada de que maneira? Ele conheceu ela como? Então não adianta, não vou mudar uma pessoa, uma mulher, para ela ser do jeito que eu quero para meu filho. Sim. E se você observar, eles desistiram de um programa em que milhões de pessoas estavam assistindo. Ao longo do dia a dia deles, quantas coisas pequenas eles vão desistindo e se anulando para se encaixar nesse padrão de dependência.
Tá? Às vezes a mídia precisa colocar situações desse tipo para a gente poder começar a repensar as nossas relações. As nossas relações. A gente olha de longe, de fora, né? A gente consegue enxergar melhor do que eles que estão lá dentro. Eu acredito que quando eles saíram, que viram o programa, viu o horror, o show de horror que foi. Principalmente ela, a sogra, né? O show de horror dela que foi. Mas aí quando ela chega, Ismene, ela aceita, ela assiste aquele show de horror, ela olha e fala assim, não, eu estava defendendo o meu filho, é o que toda mãe faz, é o que eu devo fazer como mãe. Quando na verdade é só uma justificativa para esse padrão que ela determina, para esse padrão que ela escolhe viver. Né? Sim, porque assim, na verdade causa infelicidade de todo mundo. Sim. A dela, porque ela faz isso sim. tudo e não é feliz, não se sente bem. Ninguém se sente em paz fazendo isso. Né? Aí causa um transtorno na família do filho, com os netos, com todo mundo. Então é um transtorno generalizado. O primeiro padrão de dependência emocional que a gente cresce é dentro da casa da gente. Quantos de nós somos dependentes? Quando eu falo, lembra quando a gente fala de dependência, a gente está falando daquele padrão que nos adoece, daquele padrão que nos impede de tomar decisões, de fazer escolhas. Isto é um padrão de dependência emocional. Não vamos achar que sentir falta, sentir dor, sentir saudade, querer estar perto, que isso são padrões de dependência, são padrões de relações saudáveis. As relações saudáveis têm saudade, as relações saudáveis querem estar perto, mas aquilo, todo excesso, ele é um problema. Então são esses excessos que são os problemas. São os excessos de não conseguir tomar decisões, sabe? São os excessos de, eu sou casado, mas eu tenho que estar na casa da minha mãe 3, 4 vezes por dia. Eu sou casado, eu tenho um relacionamento, mas eu tenho que tomar café na casa da minha mãe todos os dias. Isso são padrões de dependência. Não está errado em você tomar o café. O problema é você não conseguir se desvencilhar daquilo ali. Porque você não cresce, você não se estabelece, você vive aquela vida limitada e presa àquilo ali. E quando a morte vem e traz a ruptura, você sofre o triplo. Eu falo isso porque eu tinha dependência emocional da minha mãe completamente. Eu não dava um passo sem chegar e falar com ela. Assim. Não, vai por aqui. Mas você sobreviveu à perda? Estou sobrevivendo. Não, você sobreviveu. Porque assim, hoje você consegue tocar a sua vida para frente sem a presença. Então, sua vida não acabou ali. Você não entrou para um quarto, ficou lá trancado, disse que fechou a porta e esqueceu que a vida existia. Por um tempo fiquei. Mas você olhou para você e entendeu que você precisava sair dali. Pelos meus filhos. Que eu falo assim, a força. Não que as outras pessoas da minha vida não sejam importantes, não é isso. Mas quando a gente é mãe, o filho ele dá uma força pra gente que a gente acha que não tem. Você fala assim, de onde eu tive essa força? E quando seus filhos forem embora? Ismênia se anula? Ismênia deixa de existir? Então essa é a questão. Então, você sai da dependência de um e se amarra no outro. E se amarra no outro. Exato. E aí quando o outro não tiver, você vai se amarrar em quê agora? Você vai se amarrar no gato, no cachorro, no papagaio, no periquito, no que tiver dentro de casa. Então você começa você vai saindo de um e entrando no outro porque você não consegue se enxergar. Você não consegue se ver fora daquilo ali. Então, somente pela sensação que você fica depois de perder uma mãe. Que você se sente perdida no mundo. Uma cega no meio do tiroteio, assim, procurando socorro. Então, essa sensação de desespero que você fica, meu Deus, e agora? E agora? Exatamente como fala aquela música, e agora? Que faço eu da vida sem você? Você fica assim, desnorteada, fala assim, não sei para onde eu vou, não sei quem eu vou recorrer, porque sempre tem aquele ditado, né? Sempre o filho corre para onde? Corre da mãe. Qualquer problema, qualquer coisa, vai para onde? Mamãe, mãe. E quando não tem mais mãe, faz o quê? Quando eu perdi meu pai, e eu passei a fase do luto todo, eu criei uma reflexão na minha vida. Eu perdi a metade das pessoas mais importantes da minha vida. Então eu perdi uma parte que foi ali. Mas a outra ficou. Eu fiquei.
ficou minha mãe, ficaram meus irmãos, ficou o legado, ficou a história, ficou o ensinamento, ficou tudo que ele deixou. Aí todas as vezes que eu entro em alguma coisa que eu percebo que aquilo é muito grande, ou que aquilo dói muito, ou que aquilo machuca muito, eu olho para a minha vida e falo, eu já saí dali, eu sei como é. Então, não existe nada que doa tanto quanto aquilo ali. Então, eu não preciso transferir. Eu preciso simplesmente olhar para mim e assumir a responsabilidade de quem eu sou e entender que eu posso tocar a minha vida daqui para frente. Às vezes eu me deparo com algumas histórias com alguns idosos, porque por conta do curso de cuidado de idosos eu acabo frequentando muito abrigo, nos últimos meses, anos, até que menos, mas eu frequentava muitos abrigos. E eu gostava de ficar horas conversando com os idosos. E tinha histórias assim que eu falava, meu Deus, como é que essa pessoa pode estar com um sorriso no rosto? Como é que essa pessoa pode estar aqui conversando comigo como se nada de toda essa história que ela me contou dela. Se eu tivesse vivido um negócio desse aí, eu não sei nem como é que eu estaria me sentindo. E você olha para aquela pessoa e você percebe que aquela pessoa tem um sentido, ela tem um porquê. E se você perguntar para ela se ela quer morrer, não, mas ela passou por todas aquelas dores. Dores de perdas de 4, 5, 6, 10 filhos, pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ter ninguém na vida, que se construíram sozinhos e estão ali nos últimos anos, nos últimos momentos da vida, vivendo essa solidão e contemplando esta solidão. Tá? Não é a solidão do vazio de si, mas é a solidão de se compreender como parte existente disso aqui. Tá? Porque a gente acha que a solidão, tudo que eu quero na minha vida, o maior medo da minha vida é morrer sozinho. Todo mundo vai morrer sozinho, gente. A gente nasce sozinho e morre sozinho. Ninguém vai por você, não. Tá? O momento da partida ele é tão solitário quanto o momento da chegada. Tá? A dor da chegada é tão dolorosa quanto a dor da partida, e você não veio com ninguém, você vai sozinho. Veio sozinho e vai sozinho. E é preciso eu olhar para mim e entender que eu não posso me perder. A história muda quando eu entendo que eu não posso me perder, que eu é que não posso ir embora, que o outro pode ir. Tá? Eu não estou dizendo para a gente ser autossuficiente e viver como se o outro não fosse importante de forma nenhuma. Eu acredito muito nas relações, eu acredito muito nas relações de amizade, nas relações familiares. Eu venho de uma família de 8 irmãos, então a gente sabe que é estar todo mundo sempre junto, de crescer, do afeto. Eu vim de uma família extremamente funcional, com a presença de um pai, com a presença de uma mãe, que sempre foram extremamente presentes, acolhedores, amáveis, dóceis, sabe? Sempre foram exemplos de pais, que muitas vezes nos possibilitou a estabelecer esse padrão de dependência. Tá? A forma como nós somos criados, esse excesso de amor, que não vamos dizer que seja excesso de amor, mas talvez esse cuidado excessivo que às vezes nos impede de tomar determinadas decisões e nos torna bem distantes da autorresponsabilidade. Tá? Então eu tive que passar por esse processo e viver esse processo todos os dias, porque às vezes o que eu queria era estar na casa da minha mãe, deitada no sofá, rodeado com os meus irmãos, batendo resenha. Mas chega um momento também que eu entendo que a minha vida não é só isso. E se eu me envolver nisso aí, eu deixo de ser eu. Porque eu começo a depender daquela afetividade inteira. Eu começo a depender da cachorra correndo dentro de casa. Eu começo a depender da comida que eu gosto. Tá? Eu lembro que uma amiga minha, quando nós estávamos quando eu viajei para Paris agora com ela, e a coisa que eu mais odiei era a comida. E eu falava com ela o tempo todo que eu queria voltar para casa para comer a comida de mãe. Ela falava assim, que você quer voltar para casa para quê? Eu dizia, para comer a comida de mãe. Aí ela ficava brincando comigo, ela ficava brincando comigo o tempo inteiro, eu quero comer a comida de mãe. Todo restaurante que a gente chegava, ela falava, gostou da comida? Eu disse, não, péssimo. Ela falava, eu quero comer a comida de mãe. Até hoje, quando a gente brinca alguma coisa, ela fala, eu falo, às vezes eu vou para ela fala, fica que eu falo, não, vou para casa. Ela fala, vai comer a comida de mãe. Então, são padrões de dependência que a gente estabelece. E a gente precisa, de certa forma, desvencilhar nisso. Porque vai chegar um momento em que você não vai ter comida de mãe. Vai chegar um momento que você não pode voltar para casa para poder encontrar
a ninharada inteira, todos os irmãos, está todo mundo junto. E aí, a vida se perdeu, a vida acabou? Não. Então é aquilo que nós falamos na semana passada. A gente precisa ter relações fortes, tá? Onde o amor seja bem definido, onde o amor seja presente, onde haja cuidado, haja atenção, haja respeito, mas a gente precisa ter limites bem definidos, que no jogo que você citou, das sogras, como é o nome? Ilhados com a sogra. Ilhados com a sogra, o que acontece? Existe amor, não falta amor nas relações, mas não existem limites. Então, relações saudáveis, elas são criadas com relações fortes e limites bem definidos, limites bem claros, até onde eu posso ir, até onde cabe a sua opinião, até onde você interfere na minha vida, até onde você pode entrar. E isso é muito difícil, eu falo isso por experiência própria. Tá? É impossível você viver numa família de 8 irmãos, onde você é a caçula e você não tem influência dos 8, onde você não tem a percepção do pensamento de cada um deles. Tudo que você vai fazer tem. Mas e fulano? Fulano vai achar o quê? Fulano vai pensar o quê? Aí se fulano não for, tá? E quando a gente estuda isso a fundo, quem tiver oportunidade de estudar isso, quem tiver curiosidade de estudar isso, existe um cara na internet chamado Elton Euler. Ele fala sobre os 4 padrões de dependência emocional e o quanto isso afeta a nossa vida, o quanto isso afeta as nossas relações profissionais. Tudo, em todos os pontos da vida, ele faz um traço, uma construção de cada um desses pontos, enquanto isso nos afeta e nos adoece. Então, quem tem curiosidade, busque isso, busque conhecer, busque se encontrar, busque... Quando eu busco, eu procuro autorresponsabilidade, porque senão você não constrói nada, você não chega a lugar nenhum. Todo dia em que um vai embora, um pedacinho de você vai embora. Toda relação que acaba, você passa 1 ano, 2 anos, 10 anos para poder se reconstruir. Existem pessoas que nunca se casaram de novo, existem pessoas que nunca voltaram a namorar de novo, existem pessoas que nunca tiveram vontade de ter um filho novamente. Existem pessoas que nunca... conseguiram construir nada na vida, porque não conseguem nem sair da casa do pai mais a mãe para conseguir um emprego, tá? E os pais, eles são responsáveis por isso, porque essa geração que vem aí, pós a nossa agora, os nossos filhos, eles serão dependentes, doentios, se nós continuarmos criando da forma como nós estamos criando. Ontem eu estava assistindo um vídeo no TikTok de um acidente que aconteceu, um rapaz estava no carro e o outro bateu no fundo do carro dele. Gente, ele fez um espetáculo, ele desceu do carro, ele pulava, ele chorava, ele gritava, ele corria na rua, ele só faltou rasgar a roupa e se jogar no chão. Mas tudo de descontrole emocional ele manifestou naquele momento, sabe? E vários comentários, vai engraçar são os comentários, os comentários são os melhores, os comentários são espetaculares. E parte desses comentários eles falavam dessa dependência. Por que ele não parou? O cara parou, desceu para conversar com ele. Por que ele não chegou e falou assim, não, vamos chamar a polícia, vamos resolver? Quando você chega, o tamanho da amassão do carro era coisa minúscula. E ele gritava e disse assim, eu estava sentindo, eu sabia que alguma coisa ia acontecer, então começa a arrumar uma desculpa para aquilo que aconteceu, porque não consegue estabelecer um padrão de responsabilidade diante da vida, não consegue estabelecer escolhas, não consegue tomar decisões. Eu falo para você, acontece alguma coisa comigo no meu carro, na rua, o que eu faço? Eu chamo a polícia e ligo pro guincho. Eu não vou fazer um espetáculo ou um escândalo ou nada disso, porque nada disso vai resolver. Então esse descontrole emocional é proveniente das relações tóxicas, que é proveniente desses padrões de dependência emocional que a gente vivencia e nem sabe que está vivenciando cada um deles. E o que mais tem são pessoas totalmente desequilibradas por aí, né? Que precisam se tratar, precisam de terapia, porque isso é desequilíbrio. A gente percebe isso em vários ambientes, né? A gente falou das relações tóxicas e que não se abrange só um relacionamento amoroso, né? Como também a dependência emocional não se restringe só a um relacionamento amoroso. Existe também a dependência emocional no trabalho, né? E a gente encontra com pessoas totalmente desequilibradas dentro do setor de trabalho. Aí você se questiona como é que essa pessoa foi contratada, né, com desequilíbrio desse.
Porque ela não consegue lidar com a frustração, porque a gente sabe, independente do setor, do local de trabalho, a gente vai encontrar imprevisto todos os dias. Sim, sim. A gente vai encontrar obstáculos todos os dias. Então você tem que ter sabedoria, paciência para resolver. Sim, sim. Eu sempre falava isso. Eu quero trabalhar com pessoas que me ajudem a solucionar, não que crie outro problema em cima do que eu já estou tendo. Então, assim, a pessoa se desequilibrar pelo imprevisto que acontece todos os dias naquele setor, que é uma coisa normal, rotineira. E ele só vai tomar uma decisão, algum deles, se ligar para casa, contar tudo o que aconteceu, e o outro falar assim, não, mas espera aí, foi realmente assim que aconteceu? Para um pouco, respira fundo, porque senão ele não consegue se manter no trabalho, ele não consegue se manter numa relação. Todas as vezes que tem um conflito dentro de casa, dentro do casamento, arruma as malas e volta para casa do pai ou da mãe. Não consegue nem se controlar de chegar a se auto-machucar. Sim. Por causa de um problema no setor do trabalho. Eu fiquei assim, perplexa, chocada, passada. Falei, estou chocada, passada, amarrotada. Entendeu? Com o nível do desequilíbrio. Porque a gente sabe que as diversidades estão ali. Falei, se toda vez que acontecer um problema, eu ficar desse jeito, eu saio daqui pro hospício. Eu li um livro essa semana, esqueci o nome do livro agora, e a frase que mais me chamou a atenção no livro inteiro foi: tudo na nossa vida se resume às nossas relações pessoais. Tudo na nossa vida se resume às nossas relações afetivas. Tudo. Não existe nada na nossa vida que ela não seja reflexo das relações que a gente vivencia. Então, é necessário que nós estabeleçamos relações fortes, relações bem definidas. É necessário que os nossos filhos, eles sejam criados para lidar com as frustrações dele. Quando a gente caía e arranhava um joelho, botava para lá e passava metiolate. Era assim que fazia com a gente. E levantava e falava: eu falei para você não ir. Foi porque quis, bem feito. Era assim que a gente ouvia ainda. Hoje, pega no colo, alisa, bota nas costas, faz aquele... A criança ela não consegue nem acordar que existe um mundo que não está no controle dela. Que ela não pode ter tudo que quer, que ela não pode fazer tudo que quer. Que existem limites e esses limites foram criados para serem respeitados. Mas o que acontece? A gente limita a criança no padrão do não. Ela passa a vida inteira ouvindo não, e o sim ele só acontece baseado nesse padrão de dependência. Então ele não pode tomar escolhas porque Papai do Céu vai ficar triste. Se você fizer isso, mamãe vai ficar chateada. Se você fizer isso, Papai do Céu vai ficar com raiva de você. A criança cresce aprendendo que ela não pode tomar decisões bem definidas. Por quê? Porque sempre existe alguém que está dependendo da manifestação afetiva dela para se sentir bem ou mal. Então eu não expresso a minha opinião para não magoar. B, eu não tomo uma decisão para não ferir. C, e a nossa vida é fruto das relações que a gente constrói sempre na intenção de agradar o outro, de tornar o outro feliz, de fazer com que o outro se sinta bem, fazer com que o outro se sinta acolhido. E nós, onde ficamos? Somos poddados, moldados e limitados o tempo inteiro para criar relações onde eu sempre agrade os outros e me desagrado. Aí quando eu acordo para isso e eu entendo que entre o lugar do agrado e o meu quarto, eu prefiro estar no meu quarto. Entre o lugar do agrado e na minha casa, sentada no meu sofá, ouvindo a música que eu quero ouvir, é muito melhor do que eu viver no padrão do agrado ou desagrado. Ou quando eu entendo que viver sozinho não é sofredor, tá? Eu comecei a perceber isso quando eu comecei a fazer desafios. Eu sigo Marinalva Caligari, e eu lembro que foi um desafio que ela fez, esse desafio eu topei uns 4 anos atrás. E ela sempre dizia: vá aos lugares sozinho. Quer se livrar da dependência emocional? Vá a lugares sozinhos. Vá na sorveteria sozinho, vá comer um lanche sozinho, vai comer uma acarajé sozinho, saia sozinho, vá aos lugares sozinho, viaje sozinho. E eu consegui chegar no ápice
de vivenciar as coisas sozinha. Eu consegui. Eu comecei indo na sorveteria, eu comecei indo comer um lanche sozinha, eu comecei saindo para dar uma volta de carro sozinha, eu comecei a ficar em casa sozinha e assistir televisão sozinha, ouvir música sozinha, comecei a sair sozinha, eu comecei a viajar sozinha e eu cheguei ao ápice de tudo, que foi, além de viajar sozinha, ainda ir para a festa sozinha. E ali eu descobri que eu viajei, passei 5 dias num lugar sozinha e eu poderia fazer o que eu quisesse e me divertir. Aí eu comecei a entender o quanto essa solitude ela é interessante. Peraí, eu posso ir na barraca de praia que eu quiser. Eu posso comer o que eu quiser, eu posso beber o que eu quiser, eu posso sair para jantar onde eu quiser, eu posso visitar o ponto turístico da cidade que eu quiser, sem que eu precise estar moldando a escolha da minha viagem para, mas fulano de tal quer ir para o centro histórico, mas eu quero ir para a praia. Mas fulano de tal quer ir comer um lanche, mas eu quero ir num restaurante jantar. E aí você começa a entender que essa solidão ela não é tão dolorosa, que essa solidão não é tão ruim, que você sair num lugar, sentar, pedir um drink e tomar o drink e repensar na sua vida e ser capaz de conviver com seus pensamentos, ser capaz de conviver consigo mesmo. Por que a gente ocupa tanto a vida da gente? Porque a gente tem medo de encarar quem nós somos de verdade. Você está em casa, você liga logo uma série para poder assistir. Você está arrumando a casa, você liga um som bem alto para você ouvir o que o som a música. Você vai tomar um vinho, você liga um som bem alto para você poder ouvir, para você poder não conviver com seus pensamentos, para você não conviver com quem é você. Então, quando você começa a ver quem é você de verdade, entender quem é você e perceber o quanto a sua companhia ela é preciosa, você não precisa mais do som alto, você não precisa passar o tempo todo nas redes sociais. Você pode simplesmente pegar um livro, ler um livro, tomar um vinho, tomar uma xícara de café, passar o dia inteiro dentro de casa, se sentar na mesa sozinho e comer sozinho. Isso para mim foi um desafio de vida. Eu moro sozinha, mas eu não sentava na minha mesa para comer sozinha. Eu fazia o quê? Saía da minha casa e ia comer na casa da minha mãe aqui do lado, porque eu não conseguia conviver com o fato de comer sozinha. Tá? E o desafio começou por fazer o meu próprio café, montar a mesa e sentar para tomar café comigo mesma. E jantar comigo mesma. Tá? Mesmo que depois eu vá lá, porque eu gosto de ver, saber como é que ela tá. Que isso aí é um costume que todos os filhos têm de passar lá, nem que seja uma vez no dia para poder ver aqueles que moram fora. Mas eu aprendi isso. Eu aprendi a pôr a mesa para eu comer. Eu sento aqui, coloco a mesa para mim sozinha e vou tomar café. E eu aprendi o quanto isso é gostoso, o quanto isso é bom. O quanto é bom eu sentar na poltrona do meu quarto sozinha e ficar lá olhando pro tempo. Sem nada, com a televisão desligada, tentando me compreender, tentando me entender, tentando encontrar respostas que eu não vou encontrar no outro, porque não está no outro. Não está na minha relação tóxica, não está no meu padrão de dependência emocional, está em mim. Porque a partir do momento em que eu me entendo, eu me valorizo, eu me encontro, eu me respeito, eu sei exatamente qual é o lugar seguro onde eu devo voltar, a dependência emocional ela se torna insignificante, porque eu consigo lidar comigo, eu consigo estar comigo. Estar com alguém hoje ou não estar já não faz mais diferença. Por quê? Porque você encontrou o caminho certo para você, o caminho certo que te direciona a você. Tá? Como é importante, né? A gente se enxergar, se encontrar e gostar da nossa própria companhia, gostar da sua própria companhia, sabe? É muito importante. Eu gosto muito desses momentos, sabe? De ficar no meu canto sozinha. Falo assim, principalmente naqueles momentos, né, que toda mulher passa, chamada TV. Não respira perto de mim. Tá respirando. Então, assim, eu amo ficar sozinha no meu canto. Esse momento de solitude, né? De ficar mesmo, como você falou, olhando pro tempo, deito ali na cama, fico olhando pro tempo, tentando compreender, né, todos os processos que eu venho passando desde a perda da minha mãe, tentando me achar, me encontrar, como você mesmo falou, né? Saiu de uma dependência, já tá se agarrando em outra.
Mas eu também penso nessa possibilidade. Então, já estou, de certa forma, me preparando para esse momento, né? Os meus filhos já vão fazer 18 anos. Então, daqui a pouco eles criam asas. Sim. E vão voar. E eu não posso querer, né, prender eles perto de mim por uma dependência emocional. Eles precisam alçar voo, né, conquistar o espaço deles no mundo e conquistar os objetivos deles. E eu preciso me encontrar. E não me prender nisso também. Falar assim, não vai agora não, porque eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, estou me sentindo sozinha, vocês vão me deixar. Não posso prender. Mas você... Vou sofrer, vou chorar, vou chorar. Vai. Se você não trabalhar isso agora, você começa a aprendê-lo de forma inconsciente. Sim. Você começa a manifestar um sofrimento, uma dor, que eles começam a ver o olhar triste, a ver a mudança de comportamento, e ele começa a se perguntar, vale realmente a pena ir e deixar ela assim? Entendeu? Então você acaba segurando pelo padrão de dependência que você constrói. Então, assim, eu sou bem, por mais que eu sei que não vai ser fácil, porque o tempo todo o filho debaixo da sua asa ali. Sim. Não é fácil para uma mãe também desvincular isso aí, né? Sim. Então não é fácil, mas eu também não posso ser egoísta. E é necessário para eles e necessário para você. Entendeu? Então a gente não pode ter esse egoísmo, né, de querer impedir que os nossos filhos vivam por questões que nós temos que resolver com nós mesmos. Sim. É uma questão minha, eu tenho que trabalhar, eu tenho que resolver isso, né? E encontrar uma maneira de viver com isso, sem aquele sofrimento todo que no início é impossível de não passar. Mas esse sofrimento, ele é normal. É normal. A pessoa vai e a gente sente a dor da perda. O que não pode existir é essa perda do sentido da vida, porque aí eu já atribuí ao outro o direito de decidir como eu devo viver, como é que eu devo sentir. É o que gera o gatilho para a depressão. Sim. Se você não conseguir lidar com a dependência emocional, com a dor da perda, você já caminha ali para o lado da depressão. Porque a vida vai perdendo sentido. Vai perdendo sentido. Né? Então, assim, não é fácil. A gente precisa de muita ajuda profissional. Sim. Que sozinho a gente não vai conseguir, né, lidar com tudo isso. É muita coisa, sua cabeça não está bem naquele momento para você lidar. Então, se você tem essa dificuldade, né, de lidar com tomar decisões, a questão da baixa autoestima, a dificuldade de impor limites, você precisa de ajuda. Eu não vou dizer que eu não posso ir, porque senão ele vai ficar chateado. Se eu disser que eu não vou, ele pode ir lá e ele encontra outra pessoa. Se eu disser que eu não vou, eu vou estar dando abertura para ele falar que não vai também. Olha quantos padrões a gente vai criando para poder nos escravizar ao outro. É muito mais fácil ser um escravo emocional na troca de migalhas afetivas. É isso que a dependência faz. Você é um escravo emocional que troca os seus serviços por afetividade. Por se sentir amado, por se sentir querido. Como a Ismênia falou, o segredo é busque ajuda. Tá? Eu queria fazer, faz uma terapia, eu não tenho condições de fazer uma terapia, procure o CAPS, procure o CREAS, o CRAI, a gente sempre fala sobre isso. Mas mesmo assim eu não consigo, pesquisa na internet. Gente, TikTok hoje tá aí. Tem muito conteúdo boa, tem muita gente boa aí na internet, com muita coisa boa para poder ensinar pra gente. Tem muita gente boa, psicóloga, muitos psiquiatras bons. Que, por exemplo, o luto mesmo, eu consegui lidando com ele, seguindo tanto no Instagram quanto no TikTok, psicólogos do luto, especializados em luto. Então, cada vídeo que eu assistia, eu me encontrava, eu me achava, eu falava, há uma saída, eu posso ir por esse lado. E fui trabalhando isso em mim, me ajudou muito, ou seja, de graça. Sim.
não tenho tempo de ir, não tenho como ir, correria demais, mas eu preciso de ajuda. E a gente sempre vai empurrando com a barriga, não, depois eu vou, e não vai. Né? E aquele problema só crescendo dentro de você, virando uma bola de neve. Então, TikTok, Instagram tá aí, com vários profissionais bons que dão dicas, que gravam vídeo, relatando sobre diversos temas. Verdadeiras aulas de saúde emocional. Então busquem, vão atrás. E todas as vezes que vocês perceberem que determinadas relações estão sendo tendenciosas à dependência, comece a se perguntar se essas relações elas valem a pena. Até que ponto essas relações são importantes, até que ponto essas relações são significantes. É melhor estar sem do que adoecer por conta delas. Tá? Então, procurem ajuda, busquem ajuda, estudem, busquem conhecimento acerca de pontos que vocês sabem que machucam vocês, tá? Porque a gente só cresce à medida em que a gente busca o crescimento. Né? Vamos ver se tem alguma pergunta. Bora ver se tem alguma pergunta pra gente. Eu só vi agora a solicitação de Tauana. Perdão, Tauana. Aqui, ó. Ingrid, que foi uma das nossas entrevistadas, maravilhosa, ela falou que meu filho viajou semana passada e eu simplesmente fiquei doente, justo eu que me acho uma muralha, né? KKK. Pois é, isso é um padrão de dependência emocional. Isso é uma forma de você segurá-lo perto de você. Mães sofrem com isso, vamos trabalhar isso. Né? Muito. Quando o filho viaja, a gente fica assim, parece que a vida acabou. Né? Tá ali, a gente tá brigando o tempo todo. Faz isso, não faz isso, arruma aqui. Mas quando fica ausente por algumas horas ou alguns dias, a mãe adoece de saudade, dependência. Tauana deixou aqui pra gente, indica o livro Amar ou Depender, de Walter Risso, leitura fácil e educativa. Então é justamente isso, né? Excelente conteúdo, a Vanusa colocou aqui pra gente. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Pronto, sem mais comentários. Mais uma vez agradecer, né? Claro. A presença de todos vocês aqui. Tá? São temas que do dia a dia, assim, né? Quantas pessoas no Brasil, no mundo, estão hoje vivendo uma dependência emocional e não sabem como lidar, não sabem como pedir ajuda, não sabem a quem recorrer, né? E a vida tá passando e ela ali presa naquela dependência emocional, seja ela familiar, seja ela de amizade, ou é uma dependência amorosa, enfim. Quantas pessoas morrem na dependência emocional? Qualquer relação afetiva em que ela seja prejudicial, ela precisa ser repensada na vida da gente. Qualquer relação afetiva em que ela me afete, quando o outro está triste, eu estou triste, quando o outro está chateado, eu estou chateado, se eu estou com o outro, eu estou muito feliz, mas quando o outro vai embora, parece que parte de mim é arrancado. Essas coisas elas precisam ser repensadas, porque muito mais do que o outro, eu preciso entender quem eu sou, eu preciso passar pelo processo de aceitação, eu preciso passar pelo processo de percepção e valoração minha enquanto indivíduo, tá? Queremos agradecer a todos vocês por mais um encontro, tá? E estaremos aqui juntos na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Que Deus nos abençoe e tenha uma boa noite. Beijo para vocês, muito obrigada pela presença.